Olá, queridos alunos do 7º ano, que alegria estar aqui com você novamente. Professora Elisângela, nesta aula falaremos sobre célula vegetal. Tudo bem com você? Espero que sim, com a tua família também, todos com saúde. Estou bem, graças a Deus, estou feliz por estar aqui, é claro, e nós não estamos sozinhos, temos a alegria de termos o nosso intérprete, o professor Lucas. Olá, Lucas, que bom tê-lo conosco, viu? Muito bem-vindo aqui. Bora lá então, queridos alunos, conta para mim uma coisa. O caderno já está aí com você? Caneta, um lápis para você fazer aquelas anotações da aula? Bora lá então, vamos começar com os nossos objetivos. Temos 2 objetivos. Olha que animação linda, é isso mesmo, vamos falar de célula vegetal. Então, olha aqui, que belezura esta imagem, né? Uma planta, olha que flor linda, né? Vamos para os nossos objetivos? A professora já está se encantando e com a imagem já está esquecendo os objetivos da aula, né? Quais são eles? Conhecer as características que definem as plantas, entender quais são os tecidos vegetais e suas funções. Então, eu trago aqui para você 2 imagens, ok? Convido você a observar estas imagens aqui, olha que belas imagens. Quero dizer para você o seguinte, vou contar para você. Para crescer, essas plantas, elas absorvem água e os nutrientes que estão onde? No solo. Então, a água ali da chuva, ou a água que nós colocamos ali, né, naquelas plantas que nós cultivamos ali no jardim da nossa casa, né? Então, nós colocamos água. Então, as plantas absorvem água e os sais minerais, os nutrientes, né, que estão ali no solo. Mas eu quero perguntar para você, faço a seguinte pergunta: elas têm algum órgão envolvido neste processo, na absorção de água e de nutrientes do solo? O que você acha? Como será que elas conseguem se aproveitar destas riquíssimas substâncias, que são a água e os nutrientes do solo? Tcharam! Já pensou? Quer pensar? Então tá bom, eu vou dar um tempinho para você pensar. Se você quiser conversar aí com os teus colegas da turma, pode mandar um WhatsApp, mas ó, tô te esperando aqui, até daqui a pouco. Voltei, gente linda. Conta pra mim uma coisa. Compartilharam aí as ideias, trocaram aí informações. Ao pensar, né, que órgão? Aliás, as plantas têm algum órgão envolvido neste processo, na absorção de água e de nutrientes do solo? Tem ou não tem? O que você acha? Sim, é claro que tem, né? Este órgão vegetal importantíssimo para as plantas, que está ali envolvido na absorção de água e dos nutrientes do solo. Qual que é essa estrutura, este órgão vegetal? Estamos falando das raízes, especificamente elas, que absorvem ali a água do solo, né? E os nutrientes que estão ali presentes. Claro que na planta existem outras estruturas, né, que está toda envolvida ali com a fotossíntese, mas no processo específico da absorção da água e dos nutrientes do solo, nós falamos da estrutura chamada raiz, este órgão vegetal. Muito bem. Você gosta de ler? Conta para mim, como que está aí o teu hábito de leitura? Está lendo bastante? Tá? Então, você topa ler uma reportagem comigo? Então, vamos lá. Então, uma reportagem do jornal da USP, Universidade de São Paulo, diz assim no tema: plantas usam açúcar produzido na fotossíntese para saber a hora. Olha só que interessante, né? Então vamos ler esta reportagem, o que diz ela. Os cientistas descobriram os caminhos utilizados pelas células vegetais para ajustar os horários de atividade das plantas, o crescimento, metabolismo e o armazenamento. A quantidade disponível de açúcar, ou seja, de energia. Assim, quando a disponibilidade é menor,
A planta reduz seu ritmo de atividade. Os resultados contribuirão em estudos visando a aumentar a produtividade de cultivos como da cana, né? O cultivo da cana. Então, essa reportagem está dizendo que quanto maior, então, ali, né, a quantidade de açúcar, né, quando uma disponibilidade é maior, né, maior é a atividade dela ali, né, o metabolismo ali que ela está desenvolvendo, mais fotossíntese. Quando a disponibilidade do açúcar é menor, a planta reduz o seu ritmo, então o metabolismo fica mais lento. Então, com isso, por isso então, né, essa interessante aqui, ó, para saber a hora, né? E com isso eles se aproveitam então para a produção de alguns cultivos, como o da cana de açúcar, por exemplo. Então eu deixo aqui para você este QR Code, ok? Para você acessar sobre esta reportagem, mergulhar mais ainda sobre esta reportagem que o Jornal da USP trouxe para nós, ok, minha gente? Bora lá então falar das plantas? Vamos falar então destes organismos que são assim indispensáveis para a nossa sobrevivência? Vamos destacar então algumas características das plantas. Bora lá então? Vamos falar dos tecidos, né? A maioria das plantas possui esses 4 tecidos aqui, ó, de revestimento, vamos falar deles. Sustentação, condução e crescimento. Então, a maioria, tá? Existem plantas que não têm, existem plantas, em algumas plantas, alguns tecidos destes estão ausentes, certo? Mas a maioria é contemplada, então, com estes tecidos aqui, que eu acabei de dizer para você. Então, bora lá, então, falar dos tecidos de revestimento. Qual que é a função do tecido de revestimento? É proteger, exatamente, proteger o tecido vegetal, ok? Função de protegendo a planta do quê? O que esse revestimento, esse tecido de revestimento faz o quê? Protege a planta contra a desidratação, para a planta não sofrer perda excessiva de água, e também protege a planta contra a agressão, né, ali dos agentes externos, né, agentes patogênicos que podem prejudicar a planta. Possuem células achatadas e geralmente formam uma camada, ok? São tecidos de revestimento. Então, alguns tecidos de revestimento aqui que eu vou mencionar para você. A epiderme, tá? Que ela começa lá no início ali da formação da planta, a isoderme, o suber e a endoderme. Então, eu apresentei para você 4 tipos de tecido de revestimento. E os tecidos de sustentação. Os tecidos de sustentação, qual que é a função deles? Vamos conferir aqui, ó, tem essa animação aqui já para estimular a nossa reflexão. Então, eles são responsáveis ali com a sustentação da planta, contribuindo também para que ela se adapte ali ao meio terrestre, onde ela está, né? Existem tecidos vegetais que apresentam a função de sustentação. 2 tecidos específicos que eu quero falar para você, que é o colênquima e o esclerênquima. Então, esses 2 tecidos de sustentação são os principais que estão relacionados com a sustentação da planta e ajudando ela, então, a se adaptar ao meio terrestre. Bora fazer uma atividade? Então, vem aqui comigo, vamos conferir. Nos seres humanos, a pele é um órgão que reveste e protege o corpo. Nas plantas, qual o nome do tecido encontrado que possui função semelhante da pele dos animais? Qual que é? Acabamos de falar dele. Eu vou dar um tempinho para você anotar essa atividade no teu caderno, para você responder, e eu estou te esperando aqui para darmos continuidade até daqui a pouco.
Voltei, minha gente. E aí? Qual que é, então, o nome do tecido encontrado nas plantas que possui função semelhante à da pele dos animais? Estamos falando da epiderme. Olha aqui, ó, nós mencionamos ela aqui, ó, um dos tecidos de revestimento, ok? É a epiderme, né? O nome dado ao tecido de revestimento encontrado em plantas em crescimento primário, ali nos primeiros estágios, né, do desenvolvimento do crescimento da plantinha. Tecido de condução, falamos então de revestimento, falamos de sustentação e agora a gente fala o de condução, que não são todas as plantas que tem. Lembra lá que no começo a prof falou que é a maioria das plantas, mas isso não engloba todas. Então, por exemplo, tem plantas que não possuem tecidos de condução, ok? Então a gente vai falar desses tecidos de condução, xilema e floema, né? Que eles têm uma função primordial. Qual que é a função de xilema e floema? A professora enrolou a língua aqui, mas saiu. Xilema e floema, né? Então são dois órgãos, dois vasos condutores do quê? De seiva. Substâncias nutritivas ali para todo o corpo da planta, assim também como a água. Então, xilema e floema, então eles conduzem a água e todas as substâncias ali para o corpo ali todo da planta. Vamos falar especificamente do xilema. É o principal tecido condutor de água nas plantas vasculares. Professora, mas o que são plantas vasculares? Plantas vasculares são aquelas plantas que possuem, que têm tecidos condutores, né? No caso, xilema e floema. Aquelas plantas que não possuem xilema e floema, os vasos condutores, são chamadas de avasculares, mas as vasculares possuem o xilema, que tem então essa função, né, de transportar os nutrientes minerais, que a gente chama também de seiva bruta, tá? E das raízes, olha só, esse transporte ocorre das raízes para todas as outras partes do corpo da planta. Então o xilema ele faz esse transporte das raízes para todo o corpo da planta, né, conferindo a ela também sustentação e o armazenamento de substâncias. Olha aqui então. Então, das raízes para todo o corpo da planta. O xilema, então, trabalha no transporte dessa seiva bruta. Muito bem, minha gente. Vamos falar, então, do floema agora? O floema, ele conduz, também transporta substância, mas agora a gente está falando da seiva orgânica. Isso ocorre das folhas, então, é ao contrário. Xilema das raízes para todo o corpo da planta. O floema é das folhas para todo o corpo da planta. Então, começando mais ali, né, nos extremos ali, mais de cima ali da planta, né, para toda a região. Isso quer dizer que, através deste tecido, as substâncias como a água, a sacarose, aminoácidos, né, vitaminas, são transportados, então, pelo floema. Um transporte que vai das folhas até as outras partes, então, da planta. A gente pode ver isso até na questão das setas, né? Olha aqui, ó, o xilema indicando para nós raízes para o restante do corpo. E o floema das folhas, olha aqui, ó, das folhas, então, ocorre, então, a condução da seiva orgânica, aqui no caso do floema, que é esse vaso condutor das plantas vasculares. E tecido de crescimento, olha aqui uma outra animação, né? E nessa imagem aqui ao lado nós temos aqui o meristema, né? Que é um tecido que está relacionado com o crescimento da planta, é responsável totalmente ali pelo desenvolvimento, o crescimento, o desenvolvimento estrutural ali da planta. Vamos fazer uma atividade? Você topa? Corre aqui comigo. Vamos lá então, acabamos de falar deles. O xilema e o floema são dois tecidos de condução encontrados em grande parte dos grupos de plantas. Sobre o xilema, ele é responsável por qual ação da planta? Estou falando especificamente do xilema. Ele é responsável por qual ação da planta? Se lembra? Vou dar um tempinho para você se recordar, para você responder e eu já retorno, estou te aguardando aqui.
Voltei, minha gente. E aí? Falamos de xilema e falamos de floema. Mas especificamente o xilema, qual que é a responsabilidade dele, especificamente? Em qual ação da planta? Qual que é? Bora lá então? É um tecido condutor, já sabemos, né? Responsável por transportar água e sais minerais, a seiva bruta, né? Ou a seiva mineral, que é retirada ali do ambiente, né? Que vai das raízes para o restante da planta. Mas também é um tecido que exerce a função de sustentação, em alguns casos, de armazenamento de substâncias. Legal, né? Olha só, então, nós seres humanos, animais, nós temos no nosso organismo órgãos, né, que são habilitados com funções específicas no nosso corpo, para a nossa vitalidade. E as plantas também. Olha que belezinha. Acabamos de falar então de xilema e floema, esses vasos condutores ali, né, que transportam substâncias ali, principalmente água, para todo o corpo ali da planta. E o que vimos nessa aula, além de xilema e floema? Plantas têm células que se especializam e se unem para formar tecidos com funções diversas. Então, olha aqui os tecidos que nós vimos. Tecido de revestimento, tecido de sustentação, tecido de condução, né? Xilema e floema. E tecido de crescimento. Muito bem, minha gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham feito muitas anotações, espero que vocês fiquem muito bem. Até breve, até a próxima aula. Tchau, tchau!